Olá, muito boa noite para todo mundo. Tocando a vida como quem tempera a viola, com pouca mágoa no peito e sem peso na sacola, a comitiva festeira do Terra Viva DBO na TV vem chegando no eito para cantar e contar o jeito que a gente está levando a lida. E já começa mais uma função novidadeira, anunciando a recitação da nossa prosa brideira do dia. Conforme a gente já falou aqui, a companheira fazendeira tem perfeito conhecimento, o comportamento das exportações brasileiras de carne bovina em janeiro está merecendo prazo maior de prosa e entendimento, por ter sido este o primeiro mês inteiro com a participação da China no mercado, depois da suspensão dos embarques do começo de setembro até o meado de dezembro. Pois então, dos tantos números importantes apresentados no relatório divulgado pela SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, um bem interessante é o volume comprado pelo nosso estimado freguês chinês, que correspondeu a 43% do total despachado para o estrangeiro pelos frigoríficos brasileiros no mês passado. E aqui a gente faz a recordação de que até agosto do ano passado, a fatia deles andava sempre acima dos 50%. Mas mesmo com esta redução, o amigo pecuarista não precisa ser especialista para saber que o nosso setor exportador continua numa situação de dependência de um único grande comprador. E não será de repente também que a gente vai mudar esta condição. Assim mesmo, vale a pena assuntar a evolução da participação dos nossos principais compradores, publicada pelo pessoal da Abrafrigo, a Associação Brasileira de Frigoríficos, com base no relatório da SECEX. Aí, comparando o janeiro do 22 com o mesmo mês do 21, o que aconteceu foi que, dos 20 maiores importadores da carne brasileira, 17 aumentaram suas compras. A lista foi encabeçada pelos Estados Unidos, que arremataram 17.200 toneladas, com um crescimento de nada menos que 526,3% no período considerado. No segundo lugar desta relação, apareceu o Egito, com compras que somaram 18.800 toneladas, ou 318,7% a mais do que na mesma época do ano passado. Quem também começou o 22 com muita disposição foi a Rússia, que importou da gente, neste último janeiro, pouco mais de 5.000 toneladas, um avanço de 184,8%. Já a China, junto com Hong Kong, comprou 66.100 toneladas, um volume muito maior do que a soma desses três países. Mas, proporcionalmente, isso representou uma queda de 14,5% em relação ao janeiro do 21. A conclusão é que a diminuição do apetite chinês ainda não chega a ser motivo de preocupação. Mas o aumento da fome dos outros compradores merece sim uma boa comemoração. Com o calendário ainda na metade abrideira do mês e com o trabalhador brasileiro recebendo o pagamento do salário e tendo outra vez algum dinheiro na algibeira, já era para nossa praça boiadeira ter embicado de novo na subida da ribanceira. Mas o caso que está sendo passado é que o povo continua alongado do mercado, a mercadoria está parada na câmara fria e o açougueiro está padecendo de solidão no seu estabelecimento por falta de freguesia. Pois então, para saber qual é o motivo desta situação, a gente pediu novamente a ajuda da médica veterinária Sofia Honigman, analista da Scott Consultoria, que vai participar da função falando ao vivo pelo computador, diretamente de Bebedouro, aqui no interior paulista. Boa noite, Sofia. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite para essa entrevista. Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui no nosso arranchamento eletrônico e sinta-se à vontade. Muito obrigada, Sidney. A gente está sempre disponível aqui para bater um papo com vocês. Para a gente sempre é uma satisfação. Ô, Sofia, por que é que o trabalhador brasileiro continua passando longe do açougue, mesmo depois de receber o salário do mês, hein? Olha, de uma forma geral, a economia ainda está fragilizada, né, Sidney? Janeiro é um mês tipicamente de consumo um pouco menor e agora em fevereiro a gente ainda não viu muita mudança. Vou comentar um pouquinho mais à frente sobre isso, né? Mas falando um pouco sobre o cenário econômico, a gente ainda tem uma inflação em alta e taxa de juros também muito em alta. E isso faz com que o poder de compra da população diminua, né? Então, principalmente aí encarecimento do crédito. Falando um pouco sobre a inflação, o IPCA, por exemplo, agora em janeiro ficou em 0,54%. Foi a terceira queda
consecutiva, né? Mas foi o pior resultado para o mês de janeiro desde 2016. E também, principalmente, puxado pelas altas com a alimentação. Então, janeiro foi um mês complicado aí para o consumidor. Em fevereiro, pensando aí sobre os nossos indicadores, o nosso levantamento, a gente viu uma melhora esperada para janeiro, mas muito sutil. Então, o cenário econômico continua ruim. Já o índice de consumo das famílias, que mede aí a percepção que as famílias têm, em janeiro ele teve um aumento e foi o melhor resultado desde maio de 2020, foi quando mais ou menos começou a pandemia. Então, as famílias estão mais com uma expectativa melhor, com o aumento da renda, aumento do nível de emprego, mas o poder de compra da população ainda está bem reduzido. Ô, Sofia, juntando isso que você falou, né, dá para acreditar numa mudança de comportamento do consumidor brasileiro no curto e no médio prazos? Olha, falando dos próximos meses, é meio complicado ainda. O que a gente tem é que a maioria dos analistas tem falado que a inflação deve permanecer ainda em alta. Então, para fevereiro, a gente espera uma alta de 0,85% no IPCA e para março de 0,51%. Então, provavelmente, a gente não tem um arrefecimento de preços de alimentos e isso pode impactar no consumo da população ainda nos próximos meses. Agora, e no setor exportador, Sofia, como é que está a demanda pela carne brasileira nesse começo de fevereiro? Olha, falando dos dados da primeira semana de fevereiro, o Brasil exportou 39,6 toneladas de carne bovina. O embarque médio diário foi de 9,9 toneladas, que foi uma alta de 74,8% frente a fevereiro, desculpa, do ano passado. Então, a gente está com um volume bom de embarques, né? E aí, se essa exportação seguir firme nesse mês, fevereiro promete ser um mês bem importante aí, assim como janeiro foi, né? Você comentou aí anteriormente, da gente começar aqui nossa prosa, que janeiro foi um mês bom, foi um mês recorde para o mês de janeiro, né, das exportações. Então, se a gente seguir nessa toada, fevereiro promete também ser um mês muito bom. Mas é claro que a gente tem que estar atento aí ao feriado do Ano Novo Chinês que a gente teve agora no começo de fevereiro, que fez com que a China ficasse fora das compras, né, reduziu um pouco as negociações na primeira semana, o que pode refletir na contagem e na contabilização nas próximas semanas. Mas aí a gente tem também os outros clientes, né? Estados Unidos está com uma demanda muito alta e a demanda chinesa promete ser muito boa esse ano, né? Então, no último boletim agora do USDA, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, é estimado que aumente em 10,1% a demanda chinesa por carne bovina. E o Brasil vai continuar sendo aí um dos principais fornecedores dessa carne. É isso que eu ia te perguntar agora, né? Quer dizer, a previsão para as compras da China continua sendo muito otimista, né, Sofia? Com certeza. O que a gente vê é que nos últimos anos, a partir de março, as compras chinesas têm aí um grande incremento e que vai subindo, principalmente no segundo semestre. Então, a gente fica na expectativa de que agora, em março, esse volume cresça cada vez mais. Ô, Sofia, a gente pode dizer, então, que hoje continua existindo, digamos assim, dois mercados diferentes para o boi brasileiro? Com certeza, a gente tem o mercado interno e o mercado externo. Então, o mercado externo aí, as indústrias exportadoras, a gente tem uma demanda firme, né? E uma oferta não tão abundante, principalmente se a gente for pensar na China, de animais mais jovens. E aqui no mercado interno, a gente tem uma demanda bem mais frouxa, como a gente tem visto nos últimos meses, e uma oferta um pouco melhor agora nessa época do ano. Os frigoríficos têm mantido a escala de abate um pouco mais confortável e a gente viu que os preços do boi gordo têm reduzido nas principais praças ao longo dessa semana. Ô, Sofia, agora com o sumiço da freguesia aqui no nosso próprio terreiro, né? Como é que está a situação dos frigoríficos que trabalham só no mercado interno? Olha, a situação continua complicada. Se a gente for comparar agora fevereiro com janeiro, a margem dos frigoríficos melhorou. Então, comentando sobre dois equivalentes que a gente tem aqui na Scott, né? O equivalente Scott Carcaça e o Scott Desossa. O Scott Carcaça, em janeiro, ele ficou em 6% e o Desossa em 3%. São números muito baixos
e que a gente vinha acompanhando mais ou menos o mesmo cenário, mas uma margem muito baixa. Já agora para fevereiro, os dados que a gente tem de hoje, o carcaça subiu de 6% para 14% e o desossa de 3% para 5,9%. Então a gente teve aí um incremento. Mas está muito difícil aí para os frigoríficos que não trabalham com o mercado externo, principalmente porque o ágio aí do boi no mercado externo acaba puxando, né, os preços para cima. E aí, para o frigorífico de mercado interno, fica mais difícil acompanhar. O nível de ociosidade das indústrias continua elevado, assim como a gente viu desde o começo da pandemia, né? Ano de retenção de fêmeas, a gente tem uma oferta bem menor. A ociosidade continua em alta, tem muitos frigoríficos com escalas de abate reduzidas, abatendo menos vezes por semana, né? Agora, na semana passada, Sofia, a carne sem osso caiu no atacado, mas continuou subindo no varejo em alguns estados importantes, né? Qual é a explicação para essa situação? Olha, a gente imagina que o varejo tem aproveitado esse momento de queda no atacado para melhorar suas margens. 2021, na sua grande parte, foi um ano de margens apertadas para o varejo, e aí foi um momento de oportunidade de fazer a margem aumentar. Então, a margem agora foi a melhor dos últimos 12 meses, agora em janeiro. E aí acho que também teve um momento de aproveitar, né? Agora fevereiro, com a entrada do mês, recebimento de salário, as escolas, né, estão voltando aí ao período letivo, então uma oportunidade de aumentar os preços e fazer uma graninha, né? O pessoal estava bem apertado. Recuperando um pouco a margem, né? Agora, Sofia, como é que está a diferença de preço entre o boi classificado para a China e o gado que fica aqui no nosso próprio mercado? Olha, considerando a praça aqui paulista, a gente tem um ágio aí entre 10 e 15 reais a mais por arroba de boi gordo. Agora, por que foi que nesse começo de fevereiro a arroba ficou estável em alguns estados, enquanto em outros o carretão pegou aí o rumo de descida no estradão? O que está determinando essa diferença? Olha, conforme eu comentei, São Paulo a gente tem grande parte de indústrias exportadoras, isso faz com que o preço fique mais firme. E aqui em São Paulo a gente não tem tanto gado oriundo de pastagem. Então, aqui em São Paulo a gente vê preços mais firmes, assim como o Mato Grosso. Mato Grosso a gente viu uma queda agora na comparação mensal, mas os preços não estão caindo tanto. Já em outras regiões, onde a gente vê um sistema extensivo maior, a gente tem visto um aumento de oferta de gado, mas ainda um interesse, né, muito baixo das indústrias em fazer as compras. Então, as escalas de abate estão confortáveis, as indústrias estão comprando menos, então os preços têm diminuído bem. Para arrematar a prosa, Sofia, qual é a previsão de oferta de gado terminado aí nas próximas semanas? Olha, nas próximas semanas a gente acredita no incremento na oferta de gado, mas bem singelo. Então, em algumas regiões a chuva está atrapalhando, então chuva demais atrapalhou os pastos, principalmente em janeiro. Em outras regiões, estiagem, né? A gente conversa aqui diariamente com os nossos informantes, e não só no sul, outras regiões estão sofrendo bastante com estiagem e pode ser que não tenha oferta de pasto, né? Mas a gente acredita sim que, né, sazonalmente é esperado aí um aumento para as próximas semanas, mas nada muito significativo. Muito bom, vamos acompanhar então. Sofia, muitíssimo obrigado por mais esta sua participação aqui no nosso programa. Abração para você, dá um abraço em toda a turma boa da Scott e até a próxima. Obrigada, Sidney. Até a próxima. A gente está sempre à disposição por aqui. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tendo já vencido mais ou menos a metade da jornada que tinha sido combinada e com a boiada já dando parecência de estar começando a ficar cansada, a comitiva faz agora uma rápida parada para voltar logo em seguida. Aguarde. Estamos de volta e, conforme foi prometido, o assunto que por nós será discutido e destrinchado agora é o andamento da negociação no mercado do boi magro e da reposição. De acordo com o relatório mais recente feito pela Scott Consultoria, no comparativo mensal, houve uma piora na relação de troca no Rio de Janeiro. A queda no mercado do boi gordo em ritmo maior que as categorias de machos para reposição resultou na queda de 0,9% no poder de compra do recriador e invernista nos últimos 30 dias. A pior troca no período ficou para as categorias mais eradas.
Na média do boi magro e do garrote, o poder de compra caiu 1,2%, frente à queda de 0,7% da média do bezerro de ano e desmama. Em janeiro, com a venda de um boi gordo de 19 arrobas, comprava-se 1,51 boi magro. Atualmente, compra-se 1,49. No curto prazo, com a pressão baixista no mercado do boi gordo, a tendência é de preços frouxos na reposição. Com os mourões de aroeira aparelhados e assentados e o arame pronto para ser esticado, a gente faz agora uma parada ligeira nesta lida cercadeira e na hora de retomar a empreitada, a nossa conversa com a companheirada vai ser a respeito do caso que está sendo passado com o boi gordo no mercado, que tem hoje a seguinte manchete anunciadeira. O fevereiro está avançado no calendário, o trabalhador está recebendo o dinheiro do salário, mas ao contrário do que seria lógico e esperado, a nossa Praça Boiadeira continua largada na descida da ribanceira. O Terra Viva DBO na TV volta num instante só. Aguarde. Para viver a vida não carece de ter avareza, mas a gente lida com gado também não é só por boniteza. E por ter ciência e sabedência desse riscado, o Terra Viva DBO na TV passa a dar conta aos amigos e às amigas do que aconteceu com o preço do boi gordo no mercado. Pois o que tem para ser contado é que, com o fevereiro já andado e bem avançado no calendário, quase vencendo a sua primeira terça parte, era para o nosso comércio pecuário estar manifestando alguma reação e fazendo o devorteio para pegar outra vez a subida do estradão. Mas até agora ninguém viu isso acontecendo em lugar nenhum do Brasil, o que já está sendo motivo de justa preocupação para os companheiros e companheiras boiadeiros do país inteiro. Porque o trabalhador empregado já está recebendo o salário do mês e assim mesmo continua vasqueiro e alongado do mercado. A explicação, conforme tem sido falado e repetido aqui dia sim e outro também, é que se antes dessa desgraceira da pandemia e da trapeira que está derrubando a economia brasileira, o pagamento recebido cobria só 1 ou 2 semanas, né? Agora ele não demora mais nada na algibeira do vivente e já some quase na mesma hora. E para complicar mais a situação, com o preço da carne bovina em alturas estratosféricas, fora do alcance da maioria da população, o povo está sendo obrigado de novo a ficar satisfeito se o dinheiro for suficiente para pôr na mesa arroz, feijão e ovo. Já a respeito do setor exportador, o que tem para ser contado é que, neste terreiro, o fevereiro começou com muita animação, com os embarques apresentando forte crescimento na comparação com janeiro. Mas, como é do conhecimento geral, o comprador chinês vai ficar retirado do mercado até mais ou menos aí o meado do mês atual, por conta do grande feriado emendado para a comemoração do ano novo deles, que é diferente do nosso, né? E aí os frigoríficos que vendem lá para fora não estão mais fazendo tanta questão de dar continuação na negociada de boiada. No balanço do dia da Scott Consultoria foram apuradas mudanças nas cotações em 18 das 32 regiões pesquisadas, com o boi subindo em uma praça e caindo em 13, enquanto a vaca teve 14 baixas. Em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, o macho aumentou para R$ 310,50, mas a fêmea caiu para R$ 295,50, isso a prazo e livre do fundo rural. No norte do estado, a vaca voltou para R$ 293,50. No Triângulo Mineiro, a fêmea desceu para R$ 295,50. Em Goiânia, a capital do Goiás, o boi piorou para R$ 307,50 e a vaca para R$ 283,50. Na região sul, o macho recuou para R$ 312,50 e a fêmea para R$ 292,50. Em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, o boi desandou para R$ 309,50 e a vaca para R$ 289,50. Em Três Lagoas, o macho já não passa de R$ 306,50. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, o boi escorregou para R$ 303,50. No sudeste do estado, o macho foi rebaixado para R$ 304,50 e a fêmea para R$ 289,50. No sudoeste mato-grossense, o boi se largou para R$ 302,50 e a vaca para R$ 286,50. Na região norte, o frigorífico está querendo pagar pela fêmea só R$ 291,50.
No noroeste do Paraná, o preço novo da vaca é R$ 290,50. Em Pelotas, no Rio Grande do Sul, o macho desceu para R$ 10,75, ou R$ 222,50 por arroba. O primeiro preço é pelo quilo vivo, conforme o companheiro já está acostumado. E a vaca lá em Pelotas caiu para R$ 10,30 o quilo, o que corresponde a R$ 309 por arroba. No sul da Bahia, o macho está por R$ 302,50 e a fêmea por R$ 295,50. No oeste do estado, o boi afundou para R$ 303,50 e a vaca para R$ 292,50. No oeste do Maranhão, o macho está por R$ 285,50 e a fêmea por R$ 264. Nas Alagoas, a melhor oferta pelo boi é R$ 296,50. E em Paragominas, no Pará, o fazendeiro está tendo de vender macho a R$ 288,50. Na madrugada, o sino tocou na Fazenda Novo Destino, mas a fumaça na chaminé das casas da colônia indicava que o povo lá já estava de pé. E a pionada, que estava de partida, ainda teve tempo de tomar um café antes de sair com a boiada na estrada. E agora que a empreitada está cumprida, descansado da lida, eu vou passar na vendinha da freguesia e voltar para o rancho com um pacote de balas na algibeira do Pala para fazer a alegria da filharada, que já deve estar na porteira esperando a minha chegada. Esta é uma das mais de 200 prosinhas rimadas que estão publicadas no meu novo livro, O Versinhos de Caipira e Interou os Quatro, que eu escrevi para fazer a exaltação da verdadeira cultura sertaneja brasileira. Se o companheiro e a companheira, boiadeiros ou não do Brasil inteiro, têm também esta mesma admiração pelo jeito matuto de contar a nossa história em forma de poesia e quiserem saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, podem ligar diretamente para mim no meu telefone particular, que é número 11 98224 1807, ou mandar um e-mail para sidneymacio@uol.com.br ou ainda campear meu nome lá no Facebook. E terminando esta apresentação, com a certeza de ter cumprido mais uma vez a nossa missão, a comitiva se despede do povo deste sertão querido e pega de novo o chão do estradão, deixando já prometido de voltar para uma nova função amanhã às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.